TV CNN. Mais de 3.500 pessoas foram convidadas para a solenidade que vai ser realizada nos jardins da Casa Branca. Além de Bill Clinton, estão presentes dois ex-presidentes americanos, George Bush e Jimmy Carter, ministros do exterior de todo o mundo, líderes árabes e judeus. A segurança foi reforçada e o local bloqueado ao público. O primeiro-ministro israelense Yitzhak Rabin e Shimon Peres, ministro das Relações Exteriores, chegaram de madrugada em Washington. O líder palestino Yasser Arafat chegou ontem à tarde. Esta é a primeira vez que ele vai aos Estados Unidos desde 1974. Israel e Jordânia devem anunciar acordo separado amanhã no Departamento do Estado americano. A esperança de que a Síria e Líbano também negociem logo com Israel. Não é a primeira vez que os israelenses firmam um acordo de paz com um povo árabe. Há 14 anos, o presidente egípcio Anwar Sadat e o primeiro-ministro israelense Menahem Begin firmaram a paz na mesma mesa que agora reúne Yasser Arafat e Yitzhak Rabin. Em 1979, o mundo se surpreendeu com o que na época também era considerado impossível: a paz entre Israel e seu mais poderoso inimigo, o Egito. O presidente americano Jimmy Carter conseguiu reunir nos Estados Unidos dirigentes que até então só conheciam a força das armas. E um aperto de mão entre o egípcio Anwar Sadat e o israelense Menahem Begin encerrou pelo menos uma das frentes de batalha para Israel. Em troca da paz com o Egito, Israel devolveu a imensa península do Sinai, ocupada durante a Guerra dos 6 Dias em 1967. Mais informações sobre o acordo de paz assinado entre o OLP e o governo de Israel você vai ver ainda nesta edição. No momento em que o presidente Bill Clinton faz o seu discurso que precede a assinatura histórica do acordo de paz, estão presentes todos os ministros de relações exteriores dos países que colaboraram diretamente para que se chegasse a esse momento histórico de tanta importância. Estão presentes os conselheiros da OLP e também da Casa Branca para Relações Exteriores, assim como o ministro de Relações Exteriores da Rússia, da Noruega e do Egito, que foram, portanto, as pessoas diretamente responsáveis nas negociações que antecederam este momento. O presidente Bill Clinton se refere ao drama que tem sido vivido pelo Oriente Médio por ambas as partes, israelenses e povo palestino. Talvez este seja o primeiro aceno para se conseguir uma paz duradoura pelo movimento da parte de Israel de reconhecer pela primeira vez o Estado ou a possibilidade de um Estado palestino. As negociações tiveram participação direta também do ex-presidente Jimmy Carter e agora, como se refere a George Bush, que foram grandes incentivadores para que se chegasse a esse acordo. Enquanto aguardamos o momento culminante da assinatura do Tratado de Paz entre Israel e OLP, voltamos ao estúdio com você, Cacá. Mais falado era o de Yasser Arafat, lembrado em cartazes por toda a região. E na cidade, considerada a mais politizada dos territórios ocupados, as manifestações contra o acordo foram poucas e pacíficas. Em Jerusalém, a esperança num futuro de paz emocionou os palestinos, que hastearam a bandeira em comemoração ao acordo. A mulher de Arafat, Surra, preferiu não acompanhar o marido até os Estados Unidos. Surra decidiu ficar em casa na Tunísia, onde funciona a sede da OLP, Organização para a Libertação da Palestina. Ela mostrou ao repórter da CNN fotos do seu casamento, quando Arafat tinha 25 anos. O pai dela é banqueiro e a mãe jornalista. Surra, que junto com Yasser Arafat cuida de 50 crianças palestinas, órfãs por causa da violência, disse confiar no acordo. E justificou não ter ido a Washington com o marido. Preferiu dividir a comemoração de um momento histórico como este com o povo palestino. O acordo de paz não acaba com a guerra entre palestinos e judeus. 4 israelenses foram mortos hoje na faixa de Gaza e em Tel Aviv.
Os ataques foram reivindicados pelo grupo fundamentalista Hamas, contrário ao acordo, e que convocou uma greve geral para hoje. Mas a paralisação durou poucas horas. O domingo também foi marcado pela violência. 4 israelenses e 2 palestinos foram mortos. O grupo Hamas se responsabilizou pela morte de um motorista de ônibus que foi esfaqueado ontem em Jerusalém. E 3 militares israelenses sofreram uma emboscada na faixa de Gaza. Eles patrulhavam a cidade de Gaza a bordo de um jipe quando foram mortos a tiros. O grupo Hamas deixou um manifesto ao lado dos corpos, afirmando que vai continuar a matar soldados e judeus. O acordo de paz entre a OLP e Israel também gera violência nos Estados Unidos. O embaixador de Israel nos Estados Unidos, Itamar Rabinovich, foi bombardeado com ovos e chamado de traidor numa sinagoga de Nova York. Depois de muita confusão, os judeus de extrema-direita, contrários ao acordo de paz, foram retirados pela polícia. A polícia libanesa mata 4 integrantes do grupo extremista Hezbollah. Eles estavam protestando contra o acordo entre o governo de Israel e a OLP e foram mortos durante conflitos com os policiais. Especialistas acreditam que esse pode ser o começo de um movimento para manter os radicais sob controle. O histórico acordo entre palestinos e israelenses não sela a paz definitiva entre os dois povos. A independência palestina dependerá ainda de árduas negociações entre Yasser Arafat e o governo israelense. O plano de paz prevê 3 estágios antes da completa retirada israelense dos territórios ocupados. O primeiro estágio inclui o reconhecimento mútuo entre os dois povos, o que já aconteceu, a autonomia para a faixa de Gaza e para a cidade de Jericó, e a retirada militar israelense das 2 áreas dentro de 4 meses. O líder da OLP, Yasser Arafat, escolheu Jericó como sua capital provisória e avisou que vai se mudar para lá antes de dezembro. O segundo estágio do plano de paz prevê a eleição, dentro de 9 meses, de um conselho palestino para governar a região. O conselho terá um mandato de 5 anos e controlará toda a administração e serviços locais, incluindo o policiamento. O terceiro estágio, que começa em 2 anos, prevê negociações sobre a independência completa dos territórios palestinos de Gaza e Cisjordânia. Os pontos mais polêmicos que foram deixados de lado por enquanto são o status de Jerusalém, que os dois povos querem como capital, o destino dos 100 mil judeus que vivem nos territórios palestinos e o retorno de milhões de palestinos expulsos da região durante as guerras entre árabes e israelenses. Enquanto aguardamos a assinatura do acordo, vamos agora para o esporte. Tudo igual a este acordo de paz ao vivo. No momento que fala o representante da OLP, Mahmoud Abbas, que está ao lado de Yasser Arafat e que assinará, dentro de instantes, o acordo de paz. Em suas palavras, há poucos instantes, Isaac Rabin se referia a quase 100 anos de uma cruel luta que chega agora a um momento de diálogo, compreensão e cooperação entre os povos. As conversações que nos levaram à paz neste momento, disse Rabin, significam que o Estado de Israel não quer de forma alguma modelar ou influenciar a vida e o destino do povo palestino, mas disse que juntos devem orar para que as balas e as armas se transformem em votos e em eleição e na prática da liberdade por ambos. E que pelo amor que ambos os povos dedicam às suas crianças, disse Rabin, vamos juntar nossos esforços para que façamos com esse ato de paz, na esperança de que os mortos de ontem fiquem na nossa memória, pedindo as bênçãos para que juntos nossos povos tenham a paz verdadeira, que nesse momento todos aqui presentes e o povo também da OLP, os palestinos que estão em Jericó, manifestam através de seus corações. Nesse instante, o representante da OLP, Mahmoud Abbas, confirma quase que em palavras semelhantes as intenções manifestadas por Isaac Rabin, primeiro-ministro de Israel, dizendo que com a cooperação, o esforço conjunto, a paz será possível. Enquanto aguardamos a palavra do Yasser Arafat, líder palestino, e a própria assinatura do acordo, voltamos ao nosso estúdio.
Mercenários Team, Diabos da Tasmânia e Tubarões. Essas equipes são as principais atrações do torneio. No exato momento em que o primeiro-ministro Isaac Rabin acaba de assinar o acordo. Ele é o primeiro a sentar-se à mesa para as assinaturas. Segundo nos informa a CNN, os representantes que figuram nessa mesa são o ministro das Relações Exteriores da Rússia, o da Noruega, do Egito, o representante da OLP, que falava há instantes, que vai assinar, representando o Estado palestino, Mahmoud Abbas, que se encontra ao lado do líder Yasser Arafat. A influência e a participação, tanto da Noruega quanto da Rússia, foram fundamentais e decisivas para se chegar a esse ato. O texto que foi finalmente aprovado tem um acordo tácito que de nenhum dos lados haverá nenhuma mudança uma vez aprovada essa forma final que está sendo assinada neste momento, e quem se prepara para assinar é o representante da OLP, Mahmoud Abbas. Então, John Podesta, Secretary to President Clinton. Encontra-se também o conselheiro para o Oriente Médio do presidente Clinton e o conselheiro especial do governo norte-americano, que também deverá assinar. Em relação à posição das bandeiras que representam cada um dos países aqui envolvidos nesse ato, segundo o secretário de Estado e os conselheiros da Casa Branca, resolveu-se não colocar as bandeiras por uma questão até de ética ou hierarquia da posição que cada uma ocuparia na cerimônia. Ambas as partes já assinaram o acordo. Give you a little bit of an insight on that question of the change in the documents. Up in the Blue Room, it was finally agreed, and I can tell you... Os termos finais de negociação foram reconversados esta manhã na Sala Azul da Casa Branca. The Russian foreign minister signing as a witness of the document. In a moment, Warren Christopher, the U.S. Secretary of State, will do the Então, same. neste momento, quem assina é o representante das relações exteriores da Rússia. Está assinando como testemunha. Em suas palavras há poucos instantes, o representante da OLP, Mahmoud Abbas, disse que o edifício da paz é muito longo e penoso para ser construído, mas manifestou as esperanças dos palestinos de que enquanto o último tijolo desta construção não for colocado, eles não deixarão de realizar ou empreender seus esforços. A delegação palestina de Organização de Libertação da Palestina enviou uma delegação que assina um acordo em nome da OLP. That shows you, Bernie, that when the bosses get together, they can make a deal. Absolutely. These are the movers and E shakers. nas negociações, como o próprio ministro Isaac Rabin se referiu, que foram longas, penosas, mas demonstraram durante todo o tempo em que palestinos e israelenses estiveram em negociação que havia uma intenção mútua de ambas as partes de estabelecer uma nova comunidade cívica com maior cooperação e entendimento de ambas as partes. E que, apesar de terem lamentado os incidentes de alguns grupos que divergem deste acordo, como, por exemplo, o fundamentalista Rama, que promoveu distúrbios ainda ontem, eles tudo farão para que esses
movimentos que ainda não concordam venham a concluir de que a paz e a prática que agora se inicia é o melhor exemplo para uma vida e convivência pacíficas no Oriente Médio. Who would be spinning in their graves if they knew that Yasser Arafat had just shaken hands with Yitzhak Rabin. O que se dizia entre alguns Emirados Árabes é que muitos dos mortos dos vários conflitos estariam girando em seus túmulos no momento em que Yasser Arafat cumprimentasse os líderes do Ocidente como acaba de fazer. Prime Minister, U.S. Secretary of State Warren Christopher. Members of Congress, distinguished visitors, guests, friends and colleagues. O secretário de Estado Warren Christopher vai dirigir algumas palavras agora a todas as autoridades, referindo-se ao acordo que acabam de assinar. Tanto israelenses quanto palestinos acabam de assumir um passo dramático, porém fundamental, para se mudar a feição e a vida no Oriente Médio. Tendo passado por diferentes e diversos obstáculos para se enquadrar hoje um acordo viável, através inclusive de superar o medo e o ódio que permanecem em muitos cantos ou em muitos pontos, tanto a esperança expressa em Jericó como em Jerusalém, nos últimos dias de ambos os povos, confirmam apenas a intenção internacional, não só dos próprios israelenses e palestinos, como também dos Estados Unidos e todos aqueles que participaram até em outubro de 91, nas primeiras conversações que iniciaram esse processo de paz. O que também se pode retroceder aos acordos que há muitos anos se estabeleceram em Camp David, tanto quanto o acordo bilateral realizado pelo ex-presidente Jimmy Carter com Anwar Sadat do Egito. Então, há décadas se busca a paz no Oriente Médio e é por isso que eu congratulo-me com ambos os países nesse momento. Voltamos ao estúdio. Devagarinho, o frango está... A Polícia Federal confirma. A Interpol está rastreando as remessas de dinheiro para PC Farias. Só com a prisão dele, a Polícia Federal vai saber se foi ilegal o esquema armado pelo chileno José Iribarra para PC fugir do país. O Fantástico mostrou Palestina assinaram agora de manhã o acordo que dá autonomia aos territórios ocupados na faixa de Gaza e em Jericó, na Cisjordânia. A cerimônia histórica, realizada nos Jardins da Casa Branca, em Washington, reuniu dois inimigos históricos para a celebração da paz. É o que informa pelo telefone o repórter Paulo Henrique Amorim. Yasser Arafat na Casa Branca. É inacreditável. Aqui no Jardim do Lado Sul, onde os presidentes americanos recebem os hóspedes mais ilustres. Yasser Arafat, o terrorista, o amante da guerra, o demônio da OLP. Ao lado dele, Bill Clinton e pertinho, Isaac Rabin, o primeiro-ministro de Israel, que dedicou boa parte de sua vida a defender Israel e, se possível, matar Arafat. Clinton, um pouco como o Pilatos no credo, separa dois homens que há séculos estão separados. Mas Clinton também os une. O Oriente Médio jamais será o mesmo. A paz não se faz com amigos. A paz se faz com inimigos. É o que Rabin tem dito aqui. Ou, como acabou de me dizer aqui também a viúva de Anwar Sadat, o presidente egípcio assassinado em 1981 porque fez um acordo de paz com Israel. A paz não se faz com armas, mas com a paz. Paulo Henrique Amorim, dos Jardins da Casa Branca, em Washington. E centenas de palestinos festejaram hoje nos territórios ocupados a assinatura do acordo entre Israel e a OLP. É o que informa agora de Jericó, na Cisjordânia ocupada, o repórter Cílio Bocaneira.
A 30 quilômetros de Jerusalém, Jericó está em festa com a assinatura do acordo entre Israel e a OLP. Segundo a Bíblia, esta é a cidade onde Jesus Cristo foi tentado pelo demônio. Mas hoje aqui a única tentação é a paz, o entendimento entre palestinos e israelenses. A bandeira palestina, que até sexta-feira passada não podia nem ser mostrada em público, por ordem do governo israelense, hoje circula em Jericó abertamente, como se fosse a bandeira de um clube de futebol, exibida com orgulho num dia de vitória. Fotos de Yasser Arafat também se espalham por Jericó. Os soldados israelenses estão por perto, mas nem dão bola mais para as bandeiras ou para as fotos de Arafat. E nem estão sendo apedrejados, como é frequente nos territórios ocupados. Mas quem conhece a região recomenda não se deixar iludir pelo clima festivo de hoje. Lembra que há muita oposição ao novo acordo, tanto entre palestinos como entre israelenses. E nos dois lados existem grupos radicais, dispostos a usar violência na oposição. Cílio Bocaneira, de Jericó, na Cisjordânia, território ocupado por Israel. Uma diva do canto lírico chega a São Paulo para 2 apresentações que só uns poucos privilegiados poderão assistir. Israelenses. É uma chance de paz no Oriente Médio. A cerimônia foi realizada ao ar livre no canteiro sul da Casa Branca. O presidente americano Bill Clinton fez um breve discurso. Ele disse que a tônica do acordo era a paz, palavra que pronunciou em hebraico, árabe e inglês. Shalom, salam, peace. Os primeiros a assinar o novo acordo foram o ministro israelense do exterior, Shimon Peres, e um dos membros do executivo da OLP, Mahmoud Abbas, sob os olhares do premier Yitzhak Rabin e do chefe da OLP, Yasser Arafat. Rabin e Arafat, 2 velhos inimigos, apertaram-se as mãos. Numa coisa eles concordam: chega de violência entre árabes e israelenses, disseram os dois em seus discursos. Entre as 3.000 pessoas presentes, havia personalidades como os ex-presidentes americanos Jimmy Carter e George Bush. O documento assinado hoje em Washington é uma agenda para o processo de paz entre palestinos e israelenses. Esse processo ainda deve durar mais de 5 anos. Depois da histórica assinatura de hoje, começa uma etapa que deverá durar 3 meses. Seus principais pontos são a transferência do controle da faixa de Gaza e de Jericó para os palestinos, a formação da polícia palestina e o começo da retirada dos soldados israelenses. Numa segunda etapa, os habitantes de Gaza e Jericó deverão eleger o chamado Conselho Palestino. O Conselho governará por um mandato de 5 anos. Até 13 de abril de 1994, todos os soldados israelenses serão retirados da região. Para o final, ficaram as questões mais espinhosas. As conversações sobre a situação de Jerusalém, disputada entre os 2 povos, e a definição da situação dos colonos judeus em territórios palestinos e dos refugiados palestinos espalhados pelo mundo todo. Até 13 de dezembro de 1995, israelenses e palestinos devem chegar a um acordo final sobre todas as suas disputas. A previsão é de que esse acordo entre em vigor 1 ano depois, em dezembro de 1998. O tratado entre palestinos e Israel foi saudado com comemorações e protestos no Oriente Médio. Pelo menos em 4 lugares houve distúrbios. Os mais graves ocorreram no Líbano, onde 5 pessoas morreram. As 5 vítimas eram manifestantes atingidas por balas da polícia nos arredores da capital libanesa, Beirute. Também houve violência na Jordânia, Síria e faixa de Gaza. Mas em Gaza, que será beneficiada com a autonomia, também havia comemorações. Em Jericó, onde o presidente da OLP, Yasser Arafat, pretende morar, o dia foi de festa. A bandeira da Organização para a Libertação da Palestina também foi hasteada no setor árabe de Jerusalém. No setor judeu da cidade, israelenses favoráveis ao acordo de paz assistiram à assinatura do acordo ao vivo em um telão de um hotel. Os que se opõem protestaram, mas as manifestações não foram muito grandes. As regiões autônomas palestinas terão uma primeira-dama, Surra Arafat. Pouco conhecida do grande público, Surra falou hoje sobre o papel das mulheres palestinas na consolidação da autonomia. Em entrevista à rede de TV americana CNN, Surra Arafat explicou por que não quis estar ao lado do marido em Washington.
Para ela, era mais importante ficar em Tunis, capital da Tunísia. Ela acredita que há um valor simbólico no fato dela ficar ao lado do seu povo, enquanto Arafat assina em Washington a recuperação de parte dos territórios palestinos. Para a Surra, a responsabilidade das mulheres palestinas já é grande e vai aumentar ainda mais. As mulheres participam das organizações palestinas. E há uma mulher no Comitê Central do Parlamento Palestino no exílio, acrescentou ela. No Brasil, judeus e palestinos sempre viveram em paz. As duas comunidades esperam que o acordo leve harmonia e desenvolvimento para o Oriente Médio. Nestes bairros tipicamente comerciais de São Paulo, não há conflitos de fronteiras. A rivalidade entre judeus e palestinos só se manifesta na guerra de preços entre lojas concorrentes. No mais, o convívio é pacífico numa política de boa vizinhança. O palestino Khalid Tum, que alugou esta loja de um judeu, aprova o acordo de paz. Para ele, apenas uma minoria fora do Brasil é contra. Existem radicais entre os palestinos e os judeus também, mas a maioria acho que eles apoiam a paz. Todo mundo de bom senso é favorável a um acordo de paz. E nós brasileiros, que sempre prezamos a paz, tanto a comunidade judaica como a comunidade palestina, libanesa, de todas as partes do mundo, sempre se deram bem aqui no Brasil. A comunidade judaica em São Paulo, a maior do Brasil, está otimista com relação ao acordo Israel-Palestina. Segundo a Federação Israelita, a maioria dos judeus brasileiros acredita que o acordo possa ser o passo inicial para que se encerre esse período de violência no Oriente Médio. E espera comemorar na quarta-feira, junto com o início do novo ano judaico, essa nova esperança de paz. Nós judeus e os árabes também usamos a expressão shalom, shalom que quer dizer paz. Esse ano, em especial, vai ser ressaltado esse aspecto. A paz vai trazer progresso, tranquilidade, melhor para o tipo de vida, melhor para as crianças, melhor para o futuro de todo mundo. E ali vai convencer-se pouco a pouco que o melhor caminho é a paz. E aqui termina o Telejornal Brasil. As manchetes de hoje foram: assinado o acordo de paz, Rabin e Arafat pedem o fim da violência entre israelenses e palestinos. Mais um ministro do PMDB deixa o governo. Cai uma das duas prisões decretadas. Não o acordo de paz. Um gesto que pode acabar com a violência que começou há 45 anos. Na divisão da Palestina, determinada pela ONU, os judeus ficaram com 56% do território. Um ano depois, pela força das armas, ocuparam 75%. Depois da Guerra dos 6 Dias, em 1967, Israel anexou uma parte de Jerusalém, a Cisjordânia, a faixa de Gaza, a península do Sinai e as colinas de Golã. 14 anos depois, Israel devolve o Sinai ao Egito. Agora, com o acordo, os palestinos ganham autonomia na faixa de Gaza e na cidade de Jericó, na Cisjordânia. O acordo de paz leva milhares de pessoas às ruas de Jericó, a cidade que passa para o controle palestino. O enviado especial da Rede Globo à Cisjordânia, Círio Bocaneira, mostra como foi a festa. A população de Jericó, a 30 quilômetros de Jerusalém, saiu em peso às ruas desta cidade bíblica hoje cedo para se manifestar sobre o acordo de Washington. Os palestinos de Jericó recebem em ritmo de festa o novo acordo com Israel. Eles, inclusive, começam a mostrar a bandeira palestina, que até sexta-feira passada era proibida de ser exposta em público. A exibição desta bandeira gerava repressão imediata de tropas israelenses. Mas hoje, os soldados armados olhavam o desfile à distância e nem davam bola. A garotada local, acostumada a jogar pedras nos soldados israelenses, hoje preferiu festejar. Nos levaram, inclusive, para uma casa que supostamente está sendo reformada para uso de Yasser Arafat. Encontramos um morador de Jericó, Abdul Kaki, que viveu em Brasília nos anos 60 e nos fala da reação local ao acordo. Um parte quer e outro não quer, não? Algumas pessoas estão de acordo e outras pessoas não estão de acordo. Em Israel, propriamente, uma pesquisa de opinião divulgada hoje revela que 60% dos israelenses apoiam o novo entendimento entre Israel e a OLP. Entre os palestinos nos territórios ocupados, a pesquisa revela a mesma proporção de apoio. O problema
vai ser convencer os 40% que são contra, de cada lado. Alguns deles em oposição violenta. Mas hoje, pelo menos, a violência cedeu lugar à alegria, pelo início de uma nova etapa nas relações entre Israel e os palestinos. Basta de sangue e lágrimas. Acaba um capítulo de dor e sofrimento. Essas frases foram ditas na assinatura do acordo em Washington. O repórter Paulo Henrique Amorim acompanhou na Casa Branca o momento histórico. Bill Clinton estava acompanhado dos líderes de povos que há 100 anos se guerreiam. Isaac Rabin, um soldado que está renunciando a terras que conquistou para Israel em 1967. Yasser Arafat, com roupa de soldado e na cabeça o pano dos muçulmanos, o kafie. Pela primeira vez em muitos anos, não traz na cintura uma pistola. E 3.000 convidados na plateia. Jimmy Carter, que em 1979, nessa mesma mesa, levou o israelense Menachem Begin e o egípcio Anwar Sadat a assinarem um tratado de paz. George Bush, o presidente americano que ganhou a Guerra do Golfo e merecia a honra de conduzir essa cerimônia. George Shultz, o chanceler de Ronald Reagan, que por 7 anos tentou um acordo como esse e não conseguiu. Hannah Ashrawi, a porta-voz da delegação palestina, que mostrou ao mundo que Arafat tinha um rosto que se podia admirar. Clinton prometeu no discurso ajuda econômica para sustentar o acordo. Os chanceleres assinaram o documento que dá os primeiros passos para a autonomia palestina em áreas ocupadas por Israel. E aí, o momento mais dramático. Clinton cumprimenta Rabin, cumprimenta Arafat e induz os dois ao cumprimento. Arafat parecia mais disposto que Rabin. Arafat sorri, Rabin não. Nem Arafat imaginou que um dia ele estivesse ali. E veio o dramático discurso de Rabin. Disse que o destino tinha feito com que judeus e palestinos vivessem juntos na mesma terra. Lutamos contra vocês e agora digo em voz alta. Chega de sangue e lágrimas. Chega. Vamos dar uma chance à paz. Arafat falou em árabe com um tradutor e também desejou a paz e se comprometeu a lutar por ela. Rabin não parecia se concentrar no discurso. Na saída, Rabin parecia mais apressado. Elie Wiesel, prêmio Nobel da Paz, sobrevivente do campo de concentração de Auschwitz. Gostou do discurso de Rabin. Vindo de um soldado, foi comovente. Esse acordo vai ser respeitado como o que seu marido assinou? Perguntei à viúva de Sadat. É o que eu espero. Eu estou orando por isso. Qual é o maior obstáculo agora? Pergunto a Hannah. O grande problema é fazer a paz, é enfrentar a realidade das ruas. Esse acordo vai ser respeitado como o acordo que o senhor promoveu em Camp David? O Egito e Israel não violaram uma única palavra do acordo, diz Carter. O acordo de hoje é um esboço que vai enfrentar muitas dificuldades, mas tenho certeza de que será respeitado. Esse não é apenas o fato mais importante da história do Oriente Médio desde a fundação do Estado de Israel. Yasser Arafat e Isaac Rabin realizaram uma proeza. O mundo hoje está melhor do que ontem. Boa noite. Boa noite. E Jordânia assinam um acordo que dá início a negociações de paz. Foi uma cerimônia simples no Departamento de Estado americano em Washington. Assinaram acordo os chefes das delegações da Jordânia nas negociações multilaterais de paz para o Oriente Médio. O documento firmado pelo jordaniano Fayez Taralmi e pelo israelense Eliakim Rubinstein dá início a negociações bilaterais entre Israel e a Jordânia. É o primeiro acordo entre os dois países. Depois do histórico acordo entre a Organização para a Libertação da Palestina e Israel em Washington, o primeiro-ministro israelense viajou para o Marrocos. Acompanhado pelo ministro do Exterior, Shimon Peres, Rabin se reuniu com o rei Hassan II. Segundo observadores, Israel e Marrocos estão a ponto de estabelecer relações diplomáticas.
O presidente da Organização para a Libertação da Palestina se reúne com o secretário-geral das Nações Unidas. É a primeira vez que Yasser Arafat entra no prédio da ONU desde o seu histórico discurso diante da Assembleia Geral em 1974. Pela manhã, Arafat se reuniu com líderes do Senado americano em Washington. Ele obteve uma promessa de que o legislativo americano vai rever uma lei que proíbe a ajuda à OLP. O assunto na reunião com o secretário-geral da ONU, Boutros Ghali, é o mesmo. Ajuda econômica para os territórios árabes que estão prestes a se tornar autônomos. Para um grupo de médicos de um dos melhores hospitais do país, a música se tornou quase tão importante quanto a própria medicina. Todas as semanas eles se reúnem em São Paulo e já formaram até uma orquestra. Poderá sair dos territórios ocupados por causa do feriado do Ano Novo Judaico. Hoje, Israel ampliou as negociações de paz, como informa o enviado especial da Rede Globo ao Oriente Médio, Círio Bocaneira. Depois de se acertar com os palestinos, Israel hoje assinou um acordo com a Jordânia. Não é a paz definitiva nem o reconhecimento mútuo, mas uma agenda para discutir problemas comuns, como refugiados, segurança, acesso à água. Enquanto o segundo escalão se acertava com a Jordânia em Washington, o primeiro-ministro de Israel, Yitzhak Rabin, fazia uma escala surpresa em outro país árabe. Desta vez, o Marrocos, onde o líder israelense se encontrou com o rei Hassan, em meio a especulações de reconhecimento diplomático mútuo em breve. Em Nablus, no território ocupado da Cisjordânia, 70 mil árabes comemoraram com um dia de atraso o acordo que concede maior autonomia aos palestinos. Em outra parte dos territórios ocupados, Gaza, o dia amanheceu mais sombrio. Um militante palestino acusado de esfaquear um soldado israelense foi morto a tiros por um militar. A oposição ao acordo não se limita a palestinos radicais. Religiosos judeus também resistem. Neste povoamento, Estrela de Jacó, a 10 quilômetros de Jerusalém, moram 140 famílias de colonizadores judeus. Imigrantes, na maioria. Estamos todos de luto, nos diz a encarregada dos recém-chegados, Yael Levy. Esta terra é nossa, diz ela, dada por Deus aos judeus. Não podemos entregá-la aos árabes. A oposição dos moradores desta colônia judaica, numa área de colina perto de Jerusalém, demonstra que depois da euforia dos primeiros dias, a implementação do acordo de Washington não vai ser fácil. Um jato da empresa alemã Lufthansa pega fogo na pista no aeroporto de Varsóvia, na Polônia. A empresa diz que todas as 70 pessoas a bordo conseguiram se salvar. Centenas de jovens israelenses que pertencem ao movimento Paz Agora festejaram no centro de Jerusalém a assinatura do acordo histórico entre o primeiro-ministro Yitzhak Rabin e o líder da OLP, Yasser Arafat. Eles cantaram canções de paz. E na praia de Tel Baruch, perto de Tel Aviv, jovens e adultos se reuniram para escutar os melhores grupos musicais de Israel. Nunca se viu tanta alegria no país, desde a vitória de 1967 na Guerra dos 6 Dias. Mais 50 palestinos deportados em dezembro do ano passado para o sul do Líbano retornam às suas casas em Nablus e na faixa de Gaza. Uma pequena multidão estava reunida no centro de Nablus para receber a comitiva. Parentes e amigos fizeram fila para cumprimentar os retornados. Houve beijos e apertos de mão. O governo israelense expulsou 415 palestinos dias antes do Natal de 92. Eles eram acusados de ligação com grupos fundamentalistas islâmicos. Muitos deles já foram autorizados a voltar, mas 215 deportados continuam acampados na terra de ninguém, entre Israel e o sul do Líbano. Os franceses estão preocupados com a saúde do presidente Mitterrand. Ele teve uma indisposição durante uma visita oficial à Coreia do Sul. Por Israel. Mesmo com os novos ataques de extremistas, a maior parte dos israelenses tem esperanças de que a paz esteja finalmente chegando. Jovens judeus cantam e dançam em mais uma demonstração de alegria pelo acordo de paz com os palestinos. A euforia se espalhou pela população israelense, como mostra a pesquisa divulgada hoje pela rede de TV norte-americana CNN. 65% dos entrevistados apoiam o acordo de paz com a OLP, contra 29%
que são contrários às negociações de paz. 59% dos israelenses acham que o acordo vai finalmente trazer paz à região. 34% acham que não. A guerra vai continuar. Sobre a confiança na OLP, houve um empate técnico. 39% acham que a OLP quer a paz, mas 42% pensam que os palestinos ainda querem destruir Israel. Quanto à paz imediata, os israelenses não estão muito otimistas. 51% acham que a violência vai aumentar devido à ação dos radicais palestinos do movimento Hamas. Só 28% dos entrevistados acreditam que Yasser Arafat conseguirá desarmar os radicais. Para reforçar ainda mais este temor, os fundamentalistas do Hamas voltaram a atacar soldados israelenses. Um palestino foi morto no tiroteio em que 3 soldados ficaram feridos. Yasser Arafat voltou hoje à Tunísia, onde fica o quartel-general da Organização para a Libertação da Palestina. Nos 3 dias em que ficou nos Estados Unidos, Arafat conseguiu mudar completamente a imagem de guerrilheiro sanguinário popularizada pela imprensa. Na capa da revista Newsweek, o rosto dele aparece com a pergunta: será a cara da paz? Não parece. Durante a cerimônia na Casa Branca, Peter Marks, um dos mais conhecidos pintores americanos, fez este retrato. Parece. Este sim, parece muito mais a cara da paz. É quase paternal. Começou a metamorfose. A mesma máquina que criou o demônio está agora criando o santo. Depois deste abraço, Arafat foi alienado pelos políticos ocidentais. Mas, depois do encontro no jardim, ele está tomando café e contando anedotas com líderes políticos americanos. Há 20 anos, o líder palestino não punha o pé nos Estados Unidos. Naquela viagem, a ONU reconheceu o direito palestino à autodeterminação. Mas Arafat desperdiçou muito chumbo. E desde o apoio a Saddam Hussein na Guerra do Golfo, além do isolamento, ele perdeu o apoio financeiro dos árabes. Mas o inimigo do meu inimigo é meu amigo. É um ditado árabe, e este palestino nascido no Egito encontrou no inimigo fundamentalista uma boa razão para estender a mão a outro inimigo. Rabin foi um dos comandantes israelenses na Guerra de 6 Dias em 67. Foi dele a ordem para quebrar os ossos dos palestinos durante a Antifada. O aperto de mão do palestino foi muito mais forte do que o do judeu, que mais tarde confessou ter tentado evitar o cumprimento. Mas Arafat não permitiu. Você viu que eu continuei estendendo a mão, disse ele a um repórter. Milhões de americanos viram e gostaram da atitude de Arafat, atitude superior. Ele está desfrutando o triunfo diplomático não só nos corredores do poder, mas de show em show de televisão, perdendo a reputação de terrorista, conquistando a de estadista corajoso e visionário. E esta loura, que até a semana passada fazia parte do mistério Arafat, agora faz parte da solução. Surra Tawil Arafat esbanja juventude, doçura e boa educação. Filha de um banqueiro como a jornalista, Sua nasceu nos territórios ocupados e viveu em Paris até o ano passado. Palestinian community in Tunisia to share with them this historical event. Mas os problemas do Sr. Arafat são muito grandes e não podem ser resolvidos pelos encantos da mulher e cafés no Senado. Ele veio às Nações Unidas em busca de apoio político e financeiro e volta para o Oriente Médio convencido que desta vez abraçou a causa certa. Lucas Mendes, Nova York. 3 homens armados sequestram um avião da Aeroflot, na Rússia. O avião foi desviado para o aeroporto de Kiev, na Ucrânia. O aeroporto está isolado. Para a data usando o chofar, um instrumento de sopro feito de chifre de carneiro. Na mesa, vários pratos especiais, alguns servidos apenas nesta data. Dia de festa, respeito às tradições. Mesa bonita, comida gostosa. No dia em que se comemora a passagem de ano do povo judaico, o costume é não servir nada azedo ou amargo para garantir um ano doce e feliz. Por isso, na mesa da ceia não podem faltar o bolo de mel, as maçãs, símbolo de amor e união, e o pão, que deve ser redondo, pois um círculo que não tem começo nem fim simboliza a continuação, a eternidade. Agora você vai aprender a receita de um prato tradicional da cozinha judaica, o varenik. Os ingredientes da massa são simples: 1 quilo de farinha de trigo, 3 ovos, 1 copo de água morna e sal. Para o recheio você vai usar 1 quilo de batatas cozidas e amassadas,
1 quilo de cebola, sal e pimenta do reino moída. Para fazer a massa, misture os ovos na farinha, põe uma pitada de sal, o copo de água morna e amasse bem. É preciso sovar com vontade, deixando a massa bem macia. Enquanto descansa, vá fazendo o recheio. Uma parte das cebolas, bem picadinha, é refogada com pouco óleo até ficar dourada. Misture com a batata temperada com sal e pimenta do reino a gosto. Esse é o recheio. O restante da cebola cortada em tirinha vai para a frigideira com quase 2 dedos de óleo até ficar bem sequinha. Abra a massa com um rolo e sempre acrescentando farinha para não grudar na mesa. Para cortar em círculos, use um copo. Põe o recheio bem no meio e feche a massa com as mãos. Aperte bem para não abrir na hora de cozinhar. Deixe na água fervendo por mais 3 minutos depois que os pasteizinhos subirem. O prato deve ser servido quente, por isso arrume os varenics numa travessa, jogue um pouco da cebola frita por cima e você já pode comemorar o Ano Novo, que vai ter mais um sentido especial. O Rosh Hashanah, que marca a entrada do ano 5754, vai celebrar também o acordo de paz entre Israel e a OLP. 2 cambistas foram presos em frente ao Maracanã, no Rio, tentando vender ingressos para o jogo do Brasil contra o Uruguai no domingo. A Polícia Militar do Rio de Janeiro montou um esquema. Israelense Yitzhak Rabin. Ao chegar a Israel, Rabin fez uma dura crítica à Síria. Ele acusou esse país árabe de oferecer a paz com uma mão e a guerra com a outra. Israel fechou a fronteira com a faixa de Gaza e restringiu o acesso a palestinos da Cisjordânia até domingo. A justificativa foi evitar distúrbios durante a celebração do Ano Novo Judaico. Hoje, um palestino morreu e 3 soldados israelenses ficaram feridos em escaramuças em Gaza. Em Tunis, capital da Tunísia, Arafat foi recebido como herói. Começam agora os preparativos para a autonomia de Gaza e da cidade de Jericó. Os judeus comemoram hoje o Ano Novo, festejando o acordo de paz com os palestinos. Pelo calendário judaico, a criação do mundo aconteceu há 5.754 anos. A data é comemorada com solenidade em São Paulo. Hoje, a agitação no bairro do Bom Retiro, em São Paulo, foi grande. O local concentra boa parte do comércio de cerca de 150 mil judeus que vivem em São Paulo. Por todo lado, pessoas circulavam na tribulação dos preparativos para a ceia. Segundo a tradição, amigos e familiares trocam balas e chocolates para desejar um ano doce, sem amarguras. E o pai dá um pedacinho de doce para cada filho, para que o ano dele seja doce, seja feliz. Nos restaurantes, o movimento também foi intenso. Da cozinha saíam o tradicional bolinho de peixe, o gefilte fish, o varenik, um tipo de massa, e muitos bolos. Esses pacotes todos já são encomendas para Rosh Hashanah? Junto, eu e minha esposa fazemos tudo possível para dar certo, tanto no sabor como no Ano Novo que está chegando. As comemorações do Ano Novo Judeu começam ao anoitecer na sinagoga e se completam na ceia em família, onde desde as velas até os alimentos, tudo tem um significado especial. A cabeça de peixe, por exemplo, representa o início do ano que está chegando. A ceia deste ano tem um sabor todo especial. Depois de 45 anos, os votos de paz que os judeus costumam trocar nessa festa podem se concretizar. O acordo firmado esta semana entre Israel e a OLP renova as esperanças de paz e de um mundo melhor. O que aconteceu segunda-feira em Washington, com Arafat e o Rabin assinando o acordo de paz, eu acredito que seja um prenúncio de paz e um ano muito bom. A pomba da paz tem 2 asas. Na verdade, são 2 mãos. Uma mão é a mão do Arafat e a outra mão é a mão do primeiro-ministro de Israel, Rabin. As 2 mãos interligadas podem levantar o voo da pomba da paz. E aqui termina o Telejornal Brasil. As manchetes de hoje foram: o STF suspende a cobrança do imposto sobre cheques. Mais longe dos salões diplomáticos, o dia a dia num território ocupado, há pouca esperança de que o novo acordo melhore a vida pouco confortável dos moradores da faixa de Gaza. O líder palestino Yasser Arafat já voltou para casa na Tunísia. E o primeiro-ministro de Israel, Yitzhak Rabin, desembarcou hoje cedo em Jerusalém. O cabo de fibra óptica começa a ser usado nas transmissões da Embratel. O presidente da Embratel, Renato Ascher. O líder da OLP, Yasser Arafat, voltou hoje para casa na Tunísia.
Ao desembarcar, ele disse que fez novos amigos na Casa Branca. Disse também que espera visitar Jericó, na Cisjordânia, dentro de 10 dias. O primeiro-ministro israelense Yitzhak Rabin, que tinha feito uma escala em Rabá, no Marrocos, para visitar o rei Hassan II, chegou hoje a Jerusalém, onde foi recebido excepcionalmente com honras militares. Ele lembrou que os judeus estão na véspera do Ano Novo Judaico, que ele espera ser um ano de paz. Na faixa de Gaza está em vigor a proibição por parte das autoridades israelenses. Os 850 mil palestinos de Gaza não podem se deslocar para Jerusalém desde hoje até domingo, durante as festas do Ano Novo. É para evitar incidentes por parte dos adversários do acordo Rabin-Arafat. E fundamentalistas muçulmanos ligados ao grupo Hezbollah, o Partido de Deus, sequestram um avião russo de passageiros. O avião, um Tupolev 134 com ocupados. A informação foi divulgada hoje pela Rádio de Israel. Na Cisjordânia, um palestino foi morto e 3 ficaram feridos quando tentaram furar um bloqueio do exército israelense. O presidente da OLP, Yasser Arafat, chegou hoje ao Egito. É a primeira de uma série de visitas a países árabes em que o líder palestino vai explicar as negociações e o conteúdo do acordo assinado com Israel. Arafat disse que o presidente egípcio Hosni Mubarak foi o idealizador do plano que devolve a faixa de Gaza e a cidade de Jericó aos palestinos. Veja a seguir, astronautas da Discovery fazem turismo a 300 quilômetros de altura. Newman e Carl Walsh é testar ferramentas e técnicas fora do ônibus espacial a uma altura de 300 quilômetros. O exercício foi o teste mais importante para o trabalho principal, consertar o telescópio Hubble em dezembro. Mas os americanos não estavam sozinhos no espaço. Os 2 astronautas russos da estação Mir também foram passear. Eles ficaram 4 horas fora da nave fazendo testes com estruturas metálicas. Na gigantesca oficina da Discovery, os astronautas encerraram os testes depois de 7 horas. Foram aplaudidos pela equipe de terra e voltaram para a nave com um problema: como suportar quase 170 graus abaixo de zero fora do ônibus espacial. Agora